Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje trazendo um tema que interessa a todos nós, ansiedade e obsessão. Para conversar conosco, nós temos a alegria de receber mais uma vez no nosso programa a nossa querida amiga Eulália Bueno, que veio de Santos a Goiânia participar da programação da 5ª Semana Espírita. Você acompanha ainda o Tira Dúvidas, a dica de leitura da semana, o Momento Cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez Eulália Bueno. Eulália, bem-vinda, muita alegria de ter você aqui. A alegria duplamente é minha por rever os amigos de Goiânia e poder fazer parte da Semana Espírita. Então, o meu abraço de São Paulo, de Santos, a todos que nos assistem, levando bastante esperança, muita alegria e muita paz. E o tema que você vai abordar hoje é ansiedade e obsessão. Vamos começar falando um pouquinho de ansiedade. Como é que se caracteriza uma pessoa que tem ansiedade? Qual é o indício, né, que nos dá alguma pista de que nós, de repente, estejamos sendo pessoas ansiosas? Na realidade, a ansiedade é um combustível necessário para abastecer o nosso empenho na realização dos sonhos. Então, ela não é dispensável. A partir do momento que esse estado de ansiedade começa a afetar o seu dia a dia, começa a afetar a forma como você aceita as condições da sua vida, quando você percebe que ela está focada para um único objetivo, que se você não atingir aquele objetivo, você coloca em risco toda a sua existência, aí passa a ser uma ansiedade patológica. Isso está muito facilitado, Ivana, porque a mídia, a sociedade, ela nos impõe normas, ela nos estereotipa de uma forma que, se você não atender aquela formalização, você não se considera aceito. Então, a criança, por exemplo, já vai para a escola e ela chega em casa frustrada, porque apesar dela ter o brinquedo dela, ela não tem o brinquedo que o amigo tem. E muitas vezes nós, os pais, achamos que devemos atender para que ele não se sinta inferior. E nós estamos estimulando com isso que aquela criança coloque cada vez mais objetivos para se sentir feliz. E é assim que ele vai crescer. Então, nós somos bombardeados por informações, por quesitos, por necessidades, de uma forma muito rápida. Nós somos invadidos. E o nosso pensamento tenta se esforçar para acompanhar todas essas informações. Todas. E, sem nos darmos conta, nós saímos do pensamento reflexivo, analítico, que pergunta: eu quero, mas eu preciso. Então, essa diferença entre o que eu quero e o que eu preciso gera uma imensa frustração. E, automaticamente, acelera o meu pensamento, que acha que tem que estar focado com tudo, e eu acabo perdendo o controle sobre isso. Eu desfoco de tudo. Então, aí você adentrou o quadro da ansiedade patológica. Você acredita que os dias de hoje, né, que nos apresenta uma sociedade tão competitiva, principalmente relacionada ao mercado de trabalho e até mesmo nas relações, né, de forma geral, existe sutilmente ali um clima de competitividade entre as pessoas. Isso pode gerar essa ansiedade também, né? O fato de a gente estar sempre se cobrando, querendo ser melhor do que a gente já é, e talvez até num nível de exigência acima daquilo que seria necessário ou da nossa própria capacidade? Sim, com certeza, e isso começa na infância. Então, na infância, nós hoje tentando, até porque não há espaço como antigamente, nós fomos criadas em casas, nós tínhamos espaço para brincar, para criar, porque a criatividade é essencial para o ser humano. Não é apenas a criatividade no tom de eu fazer um desenho, de fazer uma escultura, a criatividade como encontrar saídas. Então,
aquelas brincadeiras, aquelas histórias, elas criavam uma ambiência totalmente favorável para isso. Por conta de estarmos restritos a espaços menores, nós já começamos a criar a competitividade nos nossos próprios filhos. Então, quando eles vão para a escola, numa idade ainda pequena, e eles vão aprender outros idiomas, vão aprender uma série de coisas, aí não basta, eu coloco na natação, não basta, eu acho que tem que fazer uma outra atividade física, tem que se apegar à cultura, enfim. Então nós já vamos dizendo para eles, olha, tem que ficar ultra preparado em tudo. Então, nós já criamos esse estado de aceleração, de cobrança que vem de fora e passa a ser íntima, porque eu não sou suficiente para mim mesmo, eu quero ser melhor, eu quero ser visto como melhor. E aí eu já não aceito mais qualquer emprego, eu acho que tudo pelo que eu me esforcei tem que me recompensar, então eu vou pondo metas cada vez mais à frente, mais à frente. E aí surge o quê? Eu não vivo o meu momento. Eu nunca estou vivendo o meu momento. Quando eu atinjo aquele momento, eu já estou projetando outro. Eu nunca estou inteiro num momento. Eu estou sempre, no mínimo, bipartido. Seria o caso daquelas pessoas que muitas vezes têm ideias fantásticas, se propõem a realizar algumas atividades, mas nunca terminam, né? Começam algo, antes de finalizar aquilo já tem uma outra ideia e aí já muda, começa. Isso seria um sintoma? Sim, seria um sintoma. Inclusive há uma generalização hoje em relação às crianças de que você nunca viu tanta criança com transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade. Mas nós temos que ter uma proposta de observar mais de perto se elas não estão sofrendo do transtorno de ansiedade. Porque o déficit de atenção, ele é genético. E o transtorno de ansiedade, ele vai sendo desenvolvido exatamente pelas cobranças do mundo. Então, desde muito pequeno, nós já vamos passando as nossas perspectivas, os nossos objetivos, os nossos anseios para os nossos filhos. Tipo, se eu não consigo resolver, eu vou passar para ele, para que ele faça. Então, a gente não se dá conta, mas já vai passando. E isso, ano a ano, vai melhorando e vai desfocando a pessoa de um objetivo. Aí ela faz esse leque que você afirmou, né? Começa isso, mas aí já não é isso, começa aquilo. Aí acaba com um monte de problemas, um monte de projetos que não foram finalizados e não guarda a sua própria identidade. Ele já não sabe, muitas vezes, quem realmente ele é. Então, isso é muito, muito importante de ser verificado e de ser cuidado, principalmente. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos conversando um pouco mais sobre a ansiedade e a obsessão. Fique aí. Então você que está assistindo ao programa Encontro Fraterno, vai a nossa dica de leitura, que é na verdade um compartilhamento de experiência. Nós queremos indicar a você a obra O Líder Espírita, editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de nossa autoria e de autoria de Maria Elizabeth Barbieri. É uma obra que trata da liderança como projeto da lei divina. É uma obra que trata do coração do líder, da jornada de transformação que todos nós percorremos para liderarmos como Jesus. Trata disso e trata de muito mais. Você que precisa liderar o seu lar, o seu centro espírita, o movimento espírita, enfim, você que quer liderar uma vida melhor, leia a obra e avalie. Mande pra gente o seu retorno sempre. Um grande abraço e bom programa. Olá, nós estamos aqui para fazer um convite muito especial para você, para que você participe do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás, cujo tema é Vida, Desafios e Soluções. Será um espaço de rever amigos, de estudar um pouco e de refletir sobre esse tema tão importante para a nossa atualidade. Participe! Estamos de volta conversando com a nossa amiga Eulália Bueno, falando sobre obsessão, sobre ansiedade e tudo o que isso pode causar nas nossas vidas. Eulália,
essa cobrança, né, que nós mesmos promovemos em nós e que geram expectativas enormes e que muitas vezes nós não conseguimos e ficamos frustrados, isso pode acabar por nos adoecer. Nós poderíamos considerar, por exemplo, que pode-se chegar ao ponto de surgir uma depressão? Ah, mas com certeza, porque as frustrações realmente nos adoecem. E há uma estatística da Organização Mundial de Saúde assustadora, de que aparentemente 20% da população mundial já sofre de depressão e que 80% dessa população sofre de transtorno de ansiedade. Então, é como se o transtorno da ansiedade realmente nos encaminhasse, afunilasse a nossa estrada, se não tomarmos precauções, em direção à frustração e ao estado de depressão. Assim como outras doenças, porque o transtorno da ansiedade, ele enfraquece o nosso sistema imunológico. E, obviamente, nós adoecemos com mais facilidade. Então, hoje você vê, por exemplo, as pessoas, estou estressada, mas ela está sofrendo do transtorno de ansiedade, ela está com excessiva cobrança, aí isso leva que a pessoa não se alimente adequadamente, não repouse adequadamente, o nosso organismo precisa de um X tempo para se refazer, e o sistema imunológico está acompanhando essa debilitação que parte da alma, porque é o espírito que através do corpo está expressando as suas expectativas, como se estivesse sob a ação de um cronômetro. Que é coisa pior do que você dizer assim, eu tenho que fazer além do que eu consigo num tempo infimamente menor ao que eu já projetei. Então essa compressão acaba aparecendo como sensações de infarte. Quantas vezes a pessoa vai para o pronto-socorro, aponta uma dor no peito, essa dor existe? Existe, mas por quê? Por uma contração muscular, fruto dessas pressões psicológicas se mostrando no corpo físico. Muitas vezes na pele? Na pele, na hipertensão, no diabetes. Então vão surgindo uma sequência de doenças que, por exemplo, é um diabetes que nem sempre a glicemia sobe por conta de um doce que você comeu, mas por conta de uma frustração que você sofreu, por conta de um objetivo que você não alcançou. E cada dia menos nós conseguimos aceitar a contrariedade. Nós não nos preparamos para a contrariedade. E ao não nos prepararmos, nós estamos abortando a nossa condição criativa, criadora, a nossa sexualidade, não o sexo. O sexo é a definição física pela qual o espírito se expressa. A sexualidade é todo o potencial criativo desse espírito. Então nós vamos canalizando para um objetivo único. A cada momento, é um objetivo agora, que daqui a pouco não é mais esse, é outro. E preste atenção como entre tudo isso existe uma coisa muito característica, a monoideia. A monoideia é o princípio da obsessão. Olha só, porque eu ia justamente te perguntar isso, né? Qual é a relação da obsessão com a ansiedade? Sim, porque a partir do momento que você perde o comando dos seus pensamentos, então... até o Dr. Augusto Cury fez um trabalho em cima disso que ele denomina spa, e que não é o spa que a gente deveria fazer diariamente no momento de reflexão, independente do local onde nós estamos, mas é exatamente essa síndrome do pensamento acelerado, que não nos permite ter controle sobre esses pensamentos e faz com que nós comecemos a colocar um objetivo como única razão da nossa sobrevivência e da nossa felicidade. Então, eu preciso ter um carro. Tudo bem, mas eu não preciso ter aquele carro.
mas eu acho que eu preciso ter um carro 0 quilômetro, da marca tal, da cor tal, ou uma casa no bairro tal, dessa forma, daquela outra forma. Eu coloco de uma forma muito limitada. A gente pensa que é assim, não, eu sou uma pessoa decidida, então eu sei o que eu quero. Mas a pessoa que é decidida e sabe o que quer, ela está preparada para as contrariedades. Ela tem sempre uma rota de saída. E a pessoa que só direciona o pensamento para aquela única forma, cria a monoideia. Então, nessa aceleração dos pensamentos, os espíritos infelizes, eles vão se infiltrando lentamente, porque você já não sabe, na aceleração, se quem pensa é você, se você está pensando sobre algo que alguém lhe disse, algum comercial que você viu, você para de prestar atenção à forma como você é e age. E eles vão se infiltrando e você vai se mesclando com eles, e quando se dá conta, conforme está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam em nossa vida? A resposta, não apenas influenciam, como são eles, na maioria das vezes, que vos conduzem. E aí eles acabam por nos conduzir. E pior, não percebemos. Não percebemos que não somos nós. Achamos tudo muito normal, muito comum. Nos diluímos na sociedade. Perdemos o foco da nossa identidade, da autoobservação. E mesmo tendo uma outra identidade atuando sobre nós, a gente não se dá conta. E não se trata. Porque não percebe. Não percebe. Acha normal. É assim que todo mundo é. Mas esse assim como todo mundo é, está produzindo coisas no mundo terríveis, mas que são frutos de nós mesmos. Então nós podemos mudar isso. Bom, nós vamos fazer mais uma breve pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos para perguntar para a Eulália como fazer para evitar a ansiedade ou para curar uma ansiedade que já está instalada. Até daqui a pouquinho. Você está assistindo o Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás e vai verificar agora a resposta às suas perguntas através do Tira Dúvidas. Nós estamos aqui com Elzita para responder sobre alimentação. Há um questionamento enorme sobre come-se carne, tem-se que ser vegetariano. Eu perguntaria a ela como a doutrina espírita orienta as pessoas nesse sentido. A doutrina espírita é uma doutrina basicamente de iluminação e de alta consciência. Então, como é que o espiritismo vê essa questão da alimentação? Carnívora ou não carnívora? Vegetariana? Vegana? Eu acho que há um respeito às pessoas no estágio em que elas estão. O que é que nós temos que entender? Emmanuel diz no livro Consolador que ainda por um tempo a humanidade ainda irá depender da alimentação através das vísceras de nossos irmãos menores. Mas que, basicamente, o que é que vai acontecer? Isso irá se sutilizando. À medida em que a pessoa não for sentindo necessidade e nem vontade de alimentar-se de carne, tudo bem. O que vai acontecer, naturalmente, com a nossa evolução, é nós passarmos para uma alimentação mais vegetariana. Porque é da lei que o menor sirva ao maior. Então, o que significa isso? Significa que ainda existem necessidades no organismo, embora existam pesquisas que digam o contrário, de determinadas enzimas que são necessárias à constituição fisiológica do ser humano. Mas se você tem condição de abster-se da alimentação carnívora, tudo bem, enquadre-se em outros tipos de alimentação, porque na verdade o que não deve acontecer é um sufoco ou um desespero em relação a ser carnívoro ou vegetariano. Tem até uma história na literatura espírita que havia um orador que de repente esposou a alimentação vegetariana e pregava
altamente em seus discursos que não se devia comer nenhuma alimentação carnívora. E continuou com a sua pregação até que desencarnou. Quando ele chegou no plano espiritual, estava em sua ficha, carnívoro inveterado. Aí ele foi entrevistar-se com os mentores e colocou, mas como? Eu defendi a alimentação vegetariana e aqui na minha ficha está dizendo que eu sou carnívoro inveterado? Aí o instrutor explicou, meu amigo, realmente você fez essa opção excelente, mas só que no fundo, quando você ia com os seus amigos a um restaurante para um jantar, um almoço, você pedia uma alimentação vegetariana, mas você aspirava a longos haustos tudo o que vinha dentro do cheiro de alimentação carnívora que estava presente no ambiente. Então, quer dizer, não adianta não adianta esposar uma posição de fachada. A coisa acontece naturalmente. Quantas crianças hoje, naturalmente, já não aceitam mais? Mamãe, eu não quero carne do animalzinho. Eu não quero. É natural. Então, quer dizer, partiremos naturalmente para uma alimentação mais leve, mais frugal, mesmo porque no plano espiritual também não existe a alimentação carnívora. Você encontra lá o quê? Na obra de André Luiz e outras obras, você vê caldos substanciosos, não é? Então vamos nos preparando tranquilamente para isso, mas sem estresse, sem sufoco e sem estar comendo alguma coisa vegetariana, mas sonhando com um bife suculento. Não é por aí. Mande sua dúvida para tiradúvida@febo.org.br. Até a próxima! Estamos de volta falando hoje sobre ansiedade e obsessão com a nossa amiga Eulália Bueno. Eulália, falamos então, desse quadro que nós vivemos, dessa ansiedade que é tão comum hoje entre as pessoas. Mas quando a pessoa então se percebe, por tudo que nós falamos aqui, do que você tem nos orientado, se ela percebe que ela pode sim estar sofrendo com ansiedade e talvez até já chegando num quadro de adoecimento, como é que a gente se livra disso, Qual é o caminho para nós tratarmos esse problema? Bom, infelizmente chega a um ponto em que tudo está tão fora do nosso controle que nós precisamos de uma intercessão externa. Então, há necessidade de medicamentos, dependendo da proporção, da dimensão que esse quadro tomou, mas nós temos que abordar do lado espírita, como tratar esse espírito, como tratar o espírito que eu sou. Os danos ao corpo físico requerem o atendimento da medicina. Os danos ao campo espiritual requerem o nosso reconhecimento, porque quem não reconhece a doença não vai se tratar, não vai. Muitas vezes deseja a cura, mas não deseja o medicamento, porque o medicamento nem sempre é fácil, principalmente quando é a mudança. Eu preciso me desarticular daquele hábito. Então eu preciso fazer um movimento inverso, de parada, de reflexão. Então eu tenho que me impor, refletir sempre sobre os meus pensamentos. Se eles têm lógica, porque muitas vezes eles não têm. Eu preciso comprar um carro, mas espera aí, eu tenho um carro na garagem. Tem garantia de 5 anos, o mesmo tempo que vai durar o carnê para ser pago. Por que eu vou dispensar aquele carro que está bom e me enfiar numa outra dívida? Eu vou gerar um quadro de ansiedade maior. Não, vou me contentar com o meu carro, eu vou respirar. Então, o exercício da respiração, a prece. Mas não é a prece falada, é o envolvimento da oração. Então, é fechar os olhos e olhar para dentro de nós. Nos analisarmos sem preocupação de apontamentos, condenações. A doutrina espírita não faz isso, ela cria a responsabilidade, mas acima de tudo, a
capacidade infinita que o espírito tem de fazer diferente, que é a criatividade, a sexualidade vista de uma forma mais ampla. Quando nós olhamos a pergunta 200 do Livro dos Espíritos, os espíritos têm sexo? Não como entendeis. Então, o sexo é a expressão momentânea da sexualidade. Mas a nossa sexualidade é uma potencialidade criadora infinita. Infinita. É que eu não sei que tem essa força dentro de mim. Aí eu coloco no automático e no automático eu vou engrenando de um lado para o outro, de um lado. Então eu preciso frear. Eu preciso parar diante dos obstáculos, perguntar como eu posso fazer. Não porque comigo, mas para que comigo? Porque existe uma finalidade. Perdermos o hábito de olharmos obstáculos como castigos, mas sim como oportunidades vestidas de desafios. Eu estou sendo desafiado a descobrir a minha potencialidade criadora, porque eu sou capaz. Eu sou capaz. E como é que eu provo isso? Olhando para mim. Eu sou o resultado de tudo que eu apliquei lá atrás. Onde foi que isso tudo começou? Então, se eu cheguei até aqui, nessa condição fantástica do espírito, nessa condição cerebral que intriga os cientistas, a ponto deles já reconhecerem por exames de neuroimagem que temos um correspondente biológico de Deus em nosso cérebro, em nossa expressão biológica, o que dizer do nosso espírito? Então, deixarmos de nos restringir a essas coisas tão materiais e efêmeras, porque nós estamos de passagem, e aplicarmos-nos mais em dominar as nossas tendências e criar, usando dessa sexualidade, outros potenciais da nossa alma. Ou seja, utilizando-se da ferramenta do autoconhecimento, que vai propiciar uma melhora na autoestima, para que a gente possa se ver com todo o nosso potencial de seres filhos de Deus. Exatamente. Sem ansiedade, porque afinal de contas, para os nossos objetivos nos aguardam a eternidade. E essas recomendações valem também para aquelas pessoas que querem evitar a ansiedade, não é verdade? Sim, com certeza. Para quem tiver a alegria, a felicidade de não ter o transtorno de ansiedade, por favor, continue calmo. Vá com calma, analise, aprenda a esperar, a receber nãos, porque o não é uma chance de fazer melhor e fazer diferente. Eulália, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Obrigada a você, Ivana, e a todos. Fiquem com Deus. E obrigada a você que nos acompanha toda semana. Nós temos ainda um momento cultural e, na sequência, o encerramento do programa. Fique com Deus e até semana que vem. Já buscava, andava só, sem direção. Faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé e sempre crer que Deus está comigo e também com você. Doce, 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 com você a minha vida é doce. Doce, doce, com
você tudo vira sol. Com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Com você a minha vida é doce. Com você tudo vira sol. Com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Eu vim aqui só pra contar como encontrei o que há tempo já buscava. Andava só, sem direção. Faltava o que acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão. Andar com fé e sempre crer. E Deus está comigo e também com você. Com você a minha vida é doce. Com você tudo vira sol. Com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz.